Boa noite, meus telespectadores. Que bom estar mais uma vez aqui com o meu programa Sons, Sabores e Saberes, aqui no Sistema Norte de Comunicação. E eu convido todos vocês para estarem comigo, pois esse programa está muito especial. Nós teremos a entrevista com os ganhadores do Prêmio Solito de 2024 da Confraria Sol das Letras e também teremos uma dica para lá de saborosa para essa Páscoa. Então, fique comigo que vocês vão ver como vai ser interessante esse programa. Então, para falar um pouco, esse Prêmio Solito foi em 2024 os melhores trabalhos literários escolhidos pela Confraria Sol das Letras. Nós tivemos a poesia Bianca Rufino, o romance O Menino que Queria Jogar Futebol, do nosso querido Felipe Caldas, crônicas, pequenas histórias para quem tem preguiça de ler as grandes, do nosso querido Ramalho Leite, Infanto Juvenil, Quem Vai Chegar Primeiro, de Felipe Gesteira. Então, sejam muito bem-vindos ao meu programa, queridos Felipe e Ramalho Leite. É um prazer, Ana Paula, estar aqui presente. Para mim é uma honra estar numa mesa com o Ramalho e com a Ana Paula. Vamos bater um papo sobre literatura e estou muito feliz de estar aqui. Vamos servir um cafezinho para a gente começar as perguntas, mas aí você já vou começar. Quem é Felipe Caldas? Eu sou jornalista de início, né? Sou formado em jornalismo, sou antropólogo também, meu mestrado e meu doutorado é na área da antropologia, e sou escritor. Eu sou apaixonado pela escrita. Ramalho está aqui representando a crônica. A crônica é quem me introduz na literatura. Eu gosto muito da crônica. Eu tenho essa paixão de ir atrás das minudências, daquilo que ninguém mais percebe e o cronista está lá observando. Então, a crônica é algo que me apaixona também. E, em paralelo a isso, eu sou um apaixonado pelos resgates das nossas histórias, não necessariamente a história do ponto de vista da disciplina História, mas dos acontecimentos que fazem a nossa cidade. Então, eu tenho 2 livros reportagens também que dialogam, de alguma forma, com essa João Pessoa do passado. Que maravilha. Agora vamos saber um pouquinho que vocês já sabem, já conhecem, nosso querido Ramalho Leite, presidente da nossa Academia Paraibana de Letras. Honra nós com um trabalho fantástico à frente da academia como presidente. Então, quem é Ramalho Leite? E como iniciou toda a sua trajetória? Eu não me considero um literato. Eu sou um jornalista que comecei a aprender datilografia na redação do jornal Tribuna do Povo. E daí fui à faculdade de Direito, mudei meu rumo para a advocacia, depois entrei na política e os meus livros refletem isso. Daí porque, quando eu perdi a tribuna parlamentar, os livros vieram suprir essa ausência. Daí porque o meu primeiro livro é Dá Licença, Uma Parte. E o último livro é justamente o final do discurso, era o que eu tinha a dizer. Depois resolvi fazer mais um pequeno livro, que é este premiado com o Solito, o Pequenas Histórias para quem tem preguiça de ler as grandes. Vamos saber um pouquinho os segredos desses escritores maravilhosos. Então, qual é o segredo para criar ambientes, personagens, situações e narrativas? Ramalho, para você. Como é? Como você cria esses ambientes, os personagens? Olha, eu não sou um ficcionista. Eu sou mais memorialista. De meus textos, eu tenho muito de memória. Era o que eu tinha a dizer, por exemplo, eu não me preocupei em fazer uma biografia, uma autobiografia, porque pouca gente iria se interessar pela minha vida. Mas o que eu vivi
a época que eu vivi e os fatos ao meu redor foi a minha preocupação no livro. Daí porque teve o maior interesse, porque eu estava narrando aquilo que as pessoas não viram, não testemunharam. E eu fui um vivente desse período, e é esse período que eu joguei lá no livro Não Era o Que Eu Tinha a Dizer. Como é bom saber, olhe, você perde, as horas voam com as histórias que Ramalho traz para a gente nessa bagagem que ele tem. E você, Felipe, você cria, esses ambientes, como é que são ambientes vividos por você, situações, ou tem essa criação? Eu dialogo muito com o que Ramalho falou aqui. Eu gosto talvez a minha escrita ela dialoga com o que está posto, com o que foi vivido, mas eu acho que volto a dizer, a grande novidade que um cronista, que um escritor pode apresentar que não trata de ficção, é mostrar a realidade a partir sobre óticas diversas, né? Então, eu sou um apaixonado, por exemplo, pelo centro histórico, aquelas vielas, aquelas ruas, a andança, muitas vezes, incerta dos transeuntes, são muitas vezes pessoas que não são observadas no cotidiano, na pressa da urbe, da cidade, no movimento imparável da cidade, as pessoas vão sem muita pressa, sem ter muito tempo de parar para observar, e o cronista, o escritor, a pessoa que vai escrever um livro, reportagem, é essa pessoa que vai caminhar. Tem um antropólogo português que eu gosto muito, que ele vai falar o trabalho de vadiar o olhar, né? Você cartografar a cidade a partir de um olhar vadio. Que é justamente isso, é você observar sem pressa, sem ter certeza daquilo que você quer observar, mas ao mesmo tempo se deixar livre para perceber os detalhes da cidade. Então, esse microcosmo, ele é muito alvo do meu interesse enquanto escritor. Então, o escritor tem que sair com a cadernetinha, eu acho que sai, vai anotando, ou vai colocando em algum lugar para ter uma noção depois, um norte para escrever. Tem que estar com a mente aberta e não ter pressa, né? É aquela coisa... O caminhar é muito importante nessa questão, né? O trânsito na velocidade do carro, ele é contraproducente na observação da cidade. Ramalho, você tem algum escritor que você, assim, começou a seguir desde jovem e que despertou essa sua vontade de escrever, essa sua vontade de colocar para os outros? Não. A sua experiência? Não, a minha inspiração são os fatos. A minha inspiração são os fatos. Eu não me inspirei em autores, em escritores. Me inspirei nos fatos porque, como jornalista, a gente vive o dia a dia. E foi traduzindo, ou tentando botar na forma aqueles fatos do dia a dia que eu fui forjando esses meus escritos, que depois transformei em livros. E esses livros estão aí, já acho que são 12 ou 13 livros, que formam esse conjunto a que eu me referi, esse meu discurso fora do parlamento. Você tem alguma rotina, Felipe, para escrever, algum processo, adota alguma... Eu, quando vou escrever, eu me isolo. Ou então eu vou para um lugar lá em Serraria, no meu sítio, fico olhando ali saudosistamente para o engenho Paulo Afonso, e ali vão saindo as coisas que eu escrevo. Você tem alguma rotina? Você fica no escuro, acende a luz, vai escrevendo? O que você faz? Uma particularidade que eu gosto muito é de música clássica, né? Então, eu gosto da música clássica alta. Então, quando eu estou escrevendo, eu coloco o som bem alto, porque é uma música que, em geral, não tem letra. Então, ela não vai me tirar a concentração e me dá uma empolgação, porque a própria música proporciona. Então, muitas vezes eu gosto de botar a música clássica bem alta,
e escrevo com esse cenário meio que aparentemente caótico, mas que me faz muito bem. Agora, eu tenho essa coisa do caderninho que você falou, eu tenho um Word instalado no meu celular, eu ando sempre na minha bolsa com caderno de anotações, com caneta. Qualquer local vira um momento propício para uma possível crônica, para uma possível observação. Então, às vezes você está numa sala de espera, aconteceu alguma coisa, você percebe aquilo, e ali pode virar um modo para um texto, para uma crônica, ou mesmo você está falando especificamente do menino que queria jogar futebol. Eu entrevistei um médico sobre o caso e foi tão impactante aquilo que eu, na sala de recepção, eu já sentei e fiz algumas observações meio frenéticas que eu achava que eu tinha necessidade de fazer aquelas anotações para não perder aquilo que eu tenho captado. Então, tem também esses momentos da hora que se você não fizer aquilo, você vai perder. E tem também um momento de escrita mais demorada, que é esse, sim, no meu escritório, com música alta, no computador. Eu gosto bastante. E você, Ramalho, como é que escreve? Tem horário? Eu gosto de concatenar as ideias e, às vezes, eu monto aquele texto na minha cabeça e depois vou para o computador, da mesma forma como eu ia há alguns anos atrás para a máquina de escrever. E consigo, então... já teve um período em que eu escrevia à mão. Escrevia à mão, era mais fácil para mim de redigir à mão. Eu redigia à mão, eu lembrei-me agora disso. Eu redigia à mão e depois passava, datilografava aquele texto. Depois, então, passei a redigir já na máquina de datilografia e depois no computador. Depois de perder muitos textos já prontos, conhecendo a nova máquina, porque realmente eu nunca fiz curso nenhum, nem de datilografia, nem de computação. Existe algum lugar em Bananeiras ou aqui no seu quarto, na varanda, ou que você fique escrevendo, se isola dos netos, do movimento da casa, ou não? Você não tem esse movimento? Eu, até com a televisão ligada, eu escrevo, não tem problema nenhum, eu me desligo. Isso é característica que eu compartilho também. Quando eu me concentro, pode estar zoado o tamanho do mundo, eu consigo também. É muito interessante. Não sei como ele fica falando, né? As palavras ficam aqui, ó, falando, e você fica, se você não colocar ali na hora, né? Claro que um ambiente tranquilo, ele é melhor, mas na falta desse ambiente tranquilo, a gente consegue se adaptar. Vamos falar um pouquinho desse troféu Solito. O que foi para você, Ramalho, receber esse troféu Sol das Letras? Olha, primeiro eu quero dizer que esse movimento é um movimento que merece todas as honrarias do movimento cultural paraibano, porque você se mantém há muito tempo em evidência, repetindo nas últimas quinta-feiras do mês uma edição do programa do Sol das Letras, e o Solito é uma referência do julgamento desse grupo de intelectuais, desse grupo de jornalistas que se formou e então faz mensalmente essa edição. Essa 100ª edição foi justamente um marco que merece ser reverenciado, porque é difícil. Fazer cultura é difícil, na Paraíba é difícil em toda parte, porque não existe recurso para isso. Então, o que sobra, tira-se um pouquinho para a indústria, mas se gasta com tudo no mundo, mas para a cultura é muito difícil. E para você, Felipe, como é que foi? Eu fiquei extremamente emocionado, extremamente feliz, pegando mais ou menos emprestado um pouco da fala de Ramalho. Esse processo de você ser um escritor independente é algo muito difícil. Se a gente for pensar que a última pesquisa do gênero apontou que a Paraíba tem 23% ou 25% de leitores,
Então a gente está falando de 1/4 da população apenas que lê, e aí imagine todos os escritores, todos os textos, disputando uma parcela muito pequena da população geral do nosso estado. Então, escrever é um desafio, sim, escrever de forma independente é ainda maior. Então, querendo ou não, a gente fica muito, não é pela vaidade, não é por nada, mas é pela empolgação mesmo de você ver que seu trabalho está sendo lido, que está sendo discutido, que está sendo comentado. Então, eu fiquei extremamente feliz, extremamente emocionado. Fiquei muito triste e abalado ao mesmo tempo, porque eu acabei adoecendo 2, 3 dias antes do evento, não pude comparecer. Tanto é que eu recebi a notícia que eu não podia ir, eu não fiquei nem preocupado com a doença em si. A primeira coisa que eu pensei foi, eu não vou para o evento na Academia Paraibana de Letras, eu não vou para a confraria, que é um evento maravilhoso. Então, mas registro aqui uma emoção incrível de ter o nome lembrado, porque também, eu já falei sobre isso, a academia ela dialoga com o centro histórico, é muito caro para mim. Então, aquele ambiente do centro histórico da cidade, aquele ambiente da Academia Paraibana de Letras, é um ambiente extremamente rico do ponto de vista cultural, literário, das observações sobre a cidade. Você não sai daí, que já já nós voltaremos com mais assunto para esses 2 grandes escritores. Fica aí, que eu já volto. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga. Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Olá pessoal, eu sou Ana Paula Cavalcante, estou com o meu programa Sons, Sabores e Saberes pelo Sistema Norte de Comunicação e neste segundo bloco nós estamos aqui com uma maravilha, uma doçura para vocês. Poliane Santos, com seus deliciosos ovos de colher. Seja bem-vinda, Poliana, Obrigada. Que bom você aqui conosco para adoçar esse nosso segundo momento. Então, vamos logo lhe perguntando, o que te inspirou para a produção de ovos de colher e transformar tudo isso aqui em um negócio? Então, eu sempre fui apaixonada pela doceria, pela confeitaria e pela essa magia que o chocolate pode nos proporcionar, né? Então, comecei fazendo trufas e dessas trufas vieram os ovos tradicionais, os trufados, os de colher. E fui vendendo, né, aos meus amigos, familiares, e foi dando super certo. Então, hoje estamos aí, cada dia mais progredindo. Gente, é uma doçura, realmente. Vocês produzem ovos sozinha ou conta com equipe
magia de transformar o chocolate nessas belezas? Não produzo tudo sozinha. Por enquanto, né, não tenho equipe. Já pensou? Você usa algum critério para selecionar os ingredientes para a fabricação dos ovos? Sim, eu priorizo, né, os ingredientes de boa qualidade e os nossos recheios, eles são feitos de forma artesanal e sem conservantes. Para quem está em casa, você teria alguma dica para essa produção? Sim, né, temos que ter planejamento, organização e o principal, né, o bom material de boa qualidade para fazer os ovos. Ou seja, conquistar o cliente e não perder, hein, gente? Então, quais são os sabores mais pedidos pelos clientes? Então, os sabores são os clássicos, né? O brigadeiro, o ninho com Nutella e o Dois Amores são os mais pedidos, sucesso de vendas. Gente, eu já quero experimentar de todos, eu acredito que vocês também, né? Só de olhar, já faz. Quais são os maiores desafios de empreender neste ramo? Acho que os maiores desafios é atender, né, a expectativa do cliente e a entrega. Por ser o tempo da Páscoa, é muito corrido e bastante entrega. Conta pra gente o segredo para lhe encontrar. Onde é que a gente lhe encontra para adquirir essa gostosura toda? Então, pode me encontrar, né, no meu Instagram, Poliane_Santos_doceria. Lá tem um link que direciona diretamente ao meu WhatsApp, onde você vai falar comigo mesma e vai ser um prazer adoçar a Páscoa de todos vocês. E vamos alegrar quem está nos assistindo. O precinho para você ter uma gostosura dessa com uma fineza que, gente, é maravilhoso. Então varia, né? Entre R$ 28,00 a R$ 65,00 o preço dos ovos de colher. Então, minha gente, olha, procura Poliane, que eu tenho certeza que a Páscoa de vocês vai ser para lá de especial. E para aumentar ainda a vontade de vocês de experimentar essas gostosuras, Poliane vai nos explicar cada um desses ovos que estão por aqui. Então, esse aqui, né, é o nosso kit confeiteiro para alegrar as crianças, né, elas mesmas que montam os ovos, vem confetes granulados, ela mesma monta os ovos dela. Esse aqui são os nossos ovos trufados, que dentro ele é recheado, né? E tem o kit degustação, os nossos cones trunfados, que eles são recorde de vendas, não só na Páscoa, mas todo o ano. Fez o maior sucesso, fazem, né, o maior sucesso. E o nosso ovo de colher, que é o recorde de vendas da nossa Páscoa. Vamos experimentar para deixar vocês com água na boca. Eu vou pegar esse aqui, olha, esse que tá, olha que coisa mais linda. E vamos experimentar aqui, ó. 1, 2, 3, meia. Gente, divino, divino. Não percam. Procure Poliane Santos no Instagram e faça como eu. No Sicredi, acreditamos em um mundo repleto de cooperação. Acreditamos que existem novas maneiras de repensar velhos hábitos. A gente faz acontecer juntos porque sempre existe uma alternativa mais justa e humana para tudo, inclusive para a sua vida financeira. O Sicredi rende mais para você e para todos à sua volta porque reinveste recursos na sua região, incentivando a economia local. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. João Pessoa cresce com mais moradia. E a realização de um sonho se torna ainda mais especial quando se participa da sua construção. É um sonho que todo mundo queria, né, realizar, trabalhar aqui e saber que um apartamento desse aqui vai ser meu, né? 791 famílias vai morar aqui, show de bola. Cada tijolo é um passo a mais para mim construir minha própria casa. Agora eu vou poder, né, viver tranquilo, com dignidade com a minha família no apartamento novo. Prefeitura de João Pessoa, cidade em crescimento. Bem-vindo à melhor internet de João Pessoa. Tenha muito mais velocidade e estabilidade com a fibra ótica da Sintercom Fibra. Planos de 300, 600, 800 mega e 1 giga.
Maratone filmes e séries com o Max incluso. Ouça suas músicas sem interrupções no Deezer. Aproveite a ultra velocidade da fibra ótica. O melhor do mundo a um clique. Assine agora a Sintercom Fibra. Pessoal, estamos de volta aqui ao nosso bate-papo com os escritores Felipe Caldas e Ramalho Leite. Depois desse momento doce que nós passamos, vamos agora adoçar nossos conhecimentos com esses dois grandes escritores. Quais são os planos para o futuro? Algum trabalho em construção, Ramalho? Não, como eu lhe disse, eu pretendia encerrar com... Era o que eu tinha a dizer. Mas resolvi escrever esse pequeno livro, porque ele tem apenas 3 capítulos, né? E ele veio justamente para contestar aquela história de que o livro, a tendência do livro é desaparecer em função do celular. Então, é justamente para rebater essa criançada que eu dediquei o livro, né? O menino que leu com os 2 dedos. Tanto é que eu coloquei aqui, né? Esse trabalho é dedicado aos aficionados do celular, adeptos da leitura virtual e inimigos do livro impresso. Para esses, ler e escrever com os dedos é preferível ao cheiro da tinta e ao suave ruído de virar a página de um livro. Enfim, são dominados pela inteligência artificial e pela preguiça mental. Daí porque o livro ele tem apenas 3 capítulos, de Cabral a Pedro II, o 2º capítulo de Deodoro a João Pessoa, é mais história. De João a João, passando por Pedro. Então, essa aqui é mais história da Paraíba. De modo que são pequenas histórias que fazem com que o incentivo para que essa meninada da escola hoje se dedique também à leitura do livro. Daí vem ao encontro esse projeto que a academia está realizando de ir às escolas, levando justamente o incentivo à leitura e à redação, para ajudar, inclusive, o estudante no exame do Enem. De modo que nós concluímos agora um projeto e estamos reiniciando um novo projeto com as oficinas em outras escolas da rede estadual. Isso no convênio que nós temos com a Secretaria de Educação do Estado. É realmente um projeto fantástico, que eu tenho a honra de acompanhar quanto Confraria Sol das Letras, e assim, é maravilhoso, realmente é um projeto, o Ramalho está de parabéns. Outros projetos também que você lançou agora com os livros sendo colocados nos hotéis, para que os turistas conheçam os escritores paraibanos. Então, assim, é muito bom. Mas, e o livro falado. O livro falado. O livro falado que é importante porque ele atinge justamente o deficiente visual. Ele é dirigido não somente à juventude, aos jovens, porque é um vídeo que é jogado na rede de computadores e atender e vai chegar no celular do estudante, mas também para atender ao deficiente visual. E você, Felipe, está com um outro projeto? O livro é filme agora? Livro... Esse livro, na verdade, foi o meu 3º livro. Ele foi lançado originalmente em 2018. Ele foi relançado agora justamente para comemorar essa... Em função do filme. Essa coisa inesperada, que foi a adaptação do livro para o cinema. Ele estreou ano passado em cinemas de todo o Brasil.
e vai entrar agora, 16 de abril, na Netflix. Um elenco maravilhoso, Heriberto Leão, André Ramiro, Letícia Spiller, Gabriel Verenabelli. Então, o filme estreou ano passado, está chegando nos streams na Netflix agora em abril, daqui a pouco. E os projetos fica pipocando vários, a gente tem que tentar se organizar, se concentrar para também não deixar que tantos projetos inviabilize todos, né? Eu tenho 1 ou 2 livros de crônicas que eu estou nessa fase assim de entender para que lado eu quero ir, ainda não são projetos, são ideias. Minha tese de doutorado eu vou lançar, ou esse ano ou no próximo ano que vem, ela já está pronta, né? já foi defendida, vou transformar em livro, que é sobre torcidas de futebol, um diálogo mais na área da antropologia. E eu tenho um interesse que eu estou fazendo pesquisas sobre a tragédia da Lagoa, que foi um episódio muito marcante da nossa cidade, que aconteceu há 50 anos, né, em agosto de 1975, então completa 50 anos este ano. Eu já comecei a fazer pesquisas em documentos históricos, já comecei a procurar pessoas que sobreviveram, que viveram aquela época, já fiz algumas entrevistas, ainda estou tentando descobrir se vai ser uma grande reportagem para publicar em algum portal ou se vai ter fôlego para virar um livro, mas por enquanto eu estou de uma forma muito respeitosa, mas paquerando com essa história, porque eu acho que tem potencial de resgatar o nosso passado, de certa forma, recente, do ponto de vista histórico, né? É uma pena nós estarmos encerrando, mas eu quero ainda deixar aqui um gostinho para uns outros programas, para vocês voltarem aqui, para a gente bater mais papos sobre a literatura, que a gente perde a hora. Mas, para encerrar, qual a sua dica, Ramalho, para escritores inseguros, que não acreditam que sua escrita vale alguma coisa e ficam... E, além do mais, a dificuldade de editar, de lançar, de distribuir, é toda uma dificuldade. Mas qual a dica para esses escritores? Olha, Ana Paula, eu não me sinto com autoridade de dar conselho a ninguém. Eu me considero sempre um aprendiz da escrita, um aprendiz de intelectual, e por isso que eu não me acho com autoridade de aconselhar quem quer que seja. Mas tenho feito a minha parte. E a minha parte tem sido essa, de mobilizar os instrumentos que eu tenho hoje, que é a academia, na direção do jovem, para que essa juventude acredite na palavra, acredite na escrita e tenha o entusiasmo de mostrar o que pode produzir e o que ele produzir possa servir de exemplo às futuras gerações. É essa o meu norte. E já é uma dica preciosíssima. Então, vocês aí, estudantes, não esqueçam aí essa dica maravilhosa de Ramalho. E você, Felipe? Ousando dar uma dica, apesar de Ramalho com bem mais experiência do que eu, preferi não dar, apesar de que deu uma maravilhosa, como você falou. Eu tenho 2 indicações para os mais jovens. Primeiro, ler bastante. Eu não acredito em escritor que não seja antes um leitor. O escritor, ele só é possível por causa do leitor que o precedeu. E uma outra dica que eu estou dando agora, mas na verdade é do meu querido mestre, meu padrinho literário, professor Hildeberto Barbosa Filho, confrade de Ramalho, é que nós, enquanto pretensos escritores, não podemos guardar para nós aquilo que escrevemos, né? Então, se a pessoa quer se propor a escrever, ele em algum momento ele tem mesmo que colocar aquilo que escreveu para o público em geral, para que as pessoas leiam. Então, claro, a gente precisa ter cuidado, precisa ter um senso crítico apurado, tem que dialogar com outras pessoas que estão no meio, mas também a gente não pode ter receio, não pode ter medo, não pode guardar para si aquilo que a gente produz. Então, uma outra sugestão que eu dou é que a gente, em algum momento, em alguma medida, a gente tem que se aventurar mesmo e colocar a
como diria, ao escrutínio público aquilo que nós produzimos. Pois é, gente. Então, eu estou muito feliz de ter recebido vocês aqui no meu programa Sonhos, Sabores e Saberes, aqui pelo Sistema Norte de Comunicação. E já deixo aí para os colégios que a academia está com esse projeto maravilhoso de levar os acadêmicos até as escolas, e eu tenho certeza que está incentivando os jovens a escreverem. Então, gente, vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado pela audiência, e vamos para outros programas trazendo mais escritores aqui para a gente discutir os saberes deles.